A Síria e sua história. A Síria, um país de localização estratégica no Oriente Médio, é lar de uma das histórias mais antigas e complexas do mundo. Suas terras foram o berço de civilizações marcantes e testemunharam inúmeros momentos de relevância histórica, fazendo fronteira com a Turquia ao norte, o Iraque ao leste, a Jordânia ao sul, Israel e o Líbano ao sudoeste. Além de ter uma costa banhada pelo mar Mediterrâneo, a Síria ocupa um território que tem sido ponto de encontro e conflito entre culturas por milênios. Sua geografia, marcada por desertos, montanhas e planícies férteis, moldou a trajetória do povo sírio desde os primórdios da humanidade. A história da Síria começa há dezenas de milhares de anos, quando os primeiros grupos humanos habitaram a região, parte do chamado Crescente Fértil. Essa área é amplamente conhecida como o berço da civilização, onde a humanidade deu os primeiros passos em direção à agricultura e à vida em sociedade organizada. Durante a Idade do Bronze, cidades-estados como Ébila e Mari floresceram como centros de poder político e cultural. Posteriormente, a região foi habitada como os amoritas, cananeus, hititas e arameus, que contribuíram para a diversidade cultural e linguística. Na antiguidade, a Síria foi disputada por grandes potências, impérios como o egípcio, o assírio e o babilônico. Esses povos lutaram pelo controle dessas terras férteis e estrategicamente localizadas. Durante o domínio persa, a região tornou-se uma importante província do vasto Império Aquemênida. No século IV a.C., Alexandre o Grande conquistou a Síria, incorporando-a ao mundo helenístico. Sob influência grega, muitas cidades sírias foram reconstruídas e floresceram culturalmente. Com a expansão romana, a Síria se tornou uma das províncias mais importantes do Império Romano. Damasco, Alepo e Palmira destacaram-se como centros urbanos vibrantes. Palmira, em particular, tornou-se um elo essencial no comércio entre o Ocidente e o Oriente, alcançando grande riqueza e influência sob o domínio da rainha Zenóbia. No entanto, com a queda do Império Romano, a região sofreu com invasões e instabilidades políticas, sendo eventualmente integrada ao Império Bizantino. No século VII, a expansão islâmica trouxe mudanças significativas para a Síria. O território tornou-se parte do Califado Omíada, com Damasco como capital. Este foi um período de grande prosperidade econômica, avanços culturais e estabilidade política. Com o tempo, a Síria foi integrada ao Califado Abássida, mas sua importância diminuiu com a transferência da capital para Bagdá. Durante o período das Cruzadas, a região tornou-se um campo de batalha, enfrentando disputas entre forças islâmicas e cruzados europeus. No século XVI, a Síria foi conquistada pelo Império Otomano. Sob o domínio otomano, a região permaneceu relativamente pacífica, mas economicamente dependendo de Constantinopla. Durante 4 séculos, a Síria foi governada por um sistema de administração descentralizada, com autoridades locais controlando partes do território. Com a dissolução do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial, a Síria foi colocada sob o mandato francês. Esse período foi marcado por revoltas contra o domínio estrangeiro, incluindo a Revolta Síria de 1925 e 1927. Após anos de luta, o país conquistou sua independência em 1946. Entretanto, entrando em um novo capítulo de sua história. Porém, a independência trouxe desafios. Golpes de Estado, disputas políticas e conflitos com Israel marcaram as décadas seguintes. Em 1970, Hafez Assad assumiu o poder, instaurando um governo autoritário baseado no Partido Baath. Sob seu comando, a Síria passou por um período de estabilidade relativa, mas à custa de liberdades civis. Após sua morte em 2000, seu filho Bashar al-Assad assumiu a presidência, promovendo modernização e reformas. No entanto, a centralização do poder e a repressão a opositores continuaram a ser características do regime. Em 2011, influenciada pela Primavera Árabe, a Síria foi palco de manifestações populares exigindo reformas democráticas e o fim da corrupção. A resposta violenta do governo desencadeou um conflito armado, transformando protestos pacíficos em uma guerra civil devastadora. O conflito envolvendo forças leais ao governo, grupos de oposição jihadistas e potências estrangeiras. O envolvimento internacional agravou a situação. Países como Rússia e Irã apoiaram o regime de Assad, enquanto os Estados Unidos, Turquia e outros países do Golfo Árabe financiaram diferentemente facções da oposição. Grupos extremistas como o Estado Islâmico, ISIS, aproveitaram o caos para se expandir, instaurando um regime brutal em partes do território sírio. A Guerra Civil resultou em uma das maiores crises humanitárias do século XXI. Estima-se que mais de 500 mil pessoas morreram, enquanto milhões foram deslocadas internamente ou buscaram refúgios em outros países.
Cidades históricas como Alepo, Homs e Raqqa foram reduzidas a escombros destruindo séculos de patrimônio cultural. Embora o regime de Assad tenha recuperado o controle de grande parte do território, a Síria permanece dividida e em ruínas. A economia do país está devastada e a infraestrutura básica é inexistente em várias regiões. Milhões de sírios vivem em condições precárias, enfrentando pobreza extrema, fome e falta de acesso a serviços essenciais como saúde e educação. A comunidade internacional permanece dividida sobre como lidar com a crise síria. Esforços para construir o país enfrentam obstáculos políticos e econômicos, enquanto sanções internacionais complicam ainda mais a recuperação. Apesar disso, o povo sírio continua a mostrar resiliência, lutando para reconstruir suas vidas em meio à adversidade. E esse foi um pequeno resumo sobre a história da Síria. E lembrando que nesse momento a Síria tem passado por uma revolta onde os manifestantes tomaram o poder do regime que já dura mais de 10 anos, o regime de Assad. E esse foi um pequeno resumo sobre um pouco da história da Síria. Se você gostou do vídeo, deixa aqui seu like e, claro, comente e se inscreva no canal.